Glória a Deus, glória a Deus, que alegria. Eu me lembro desse dia mesmo. Não me lembro o que eu falei, mas deve ter sido bom, mas eu me lembro desse dia. Quero, em nome da nossa igreja em São José dos Pinhais e também em Curitiba e do colegiado, parabenizar, pastor Arno e Silvia, toda a equipe ministerial, cada membro, são 26 anos de história, 26 anos de aniversário, é uma ocasião digna de celebrar, de comemorar. Então, parabéns. Deus tem sido fiel e vocês têm sido fiéis também. Eu quero fazer aqui um pouco do social também, além dos pastores da casa, quero mencionar a presença do pastor Werner, pastor Adilson com a esposa, também o pastor Valdemar está ali, o pastor Marciano, o pastor Fernando, o pastor Eliseu. Tem mais algum pastor que não é da casa? Os de casa já estão em casa. Tem mais alguém que não mencionei? Sejam todos muito bem-vindos em nome do outro Arno, ok? Fiquem bem à vontade. Nós queremos ter nessa noite festiva um tempo de ordenação ao ministério apostólico. Eu quero estar falando sobre isso. Gostaria que você alargasse o seu coração, né? Deus tem uma palavra para você. Muito embora muito do que eu vou falar seja dirigido ao pastor Arno, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mexer com você nessa noite. Amém? Enquanto o mundo está agitado, né? A maior nação desse planeta, né? Consegue mandar um homem para a Lua e se atrapalha em contar alguns papeizinhos, né? O mundo está agitado, né? Forças políticas, forças ideológicas, forças anti-Deus para todo lado. A igreja segue avançando, completando 26 anos aqui e ali. Homens e mulheres continuam se dispondo para a obra, homens e mulheres continuam sendo ungidos, sendo enviados, né? E a minha oração é que você seja um desses que nós vamos derramar óleo sobre a sua cabeça muito em breve também. O Instagram, o Facebook nos conta muita coisa. Eu vi hoje o pastor Marciano batizou não sei quantas pessoas. Aliás, né, eu fiquei até com uma inveja santa, né? Aquela piscina parecia fresquinha nesse sol hoje. E você estava com uma carinha bem relaxada ali, Marciano, contemplando o batismo. Né? Parabéns. E é isso. E a igreja segue avançando, né? Em todo lado, você olha aqui, olha ali. A semana passada, eu fui convidado por um pastor para receber uma oração de uma missionária lá em Colombo. Eu fui com esse pastor e chegando lá, uma igreja, metade desse palco, assim, só umas 10, 15 cadeiras. No fim, quem orou fui eu, no fim, quem pregou fui eu para a pastora. Ela pediu, pastor, traz uma palavra, ora aí, pastor. Enfim, e estava essa pastora, uma viúva, mais um senhor, e esse pastor que me levou e eu. Quando terminamos de orar, entrou uma pessoa na porta. Assim, um casaco surrado, um sapato gasto. Ela perguntou, aqui é uma igreja? Aí a senhora falou, é uma igreja. Não tem pastor, mas é uma igreja, ela falou. E eu queria fazer uma oração, posso orar? Pode orar. E o que você queria orar? Eu quero agradecer a Deus, faz 4 anos que estou desempregada e hoje consegui meu emprego. E o meu emprego é das 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta. Eu estou feliz porque vou poder continuar indo para a igreja. E ela foi falando, daqui a pouco essa mulher começou a citar a Bíblia. E nós 4 ficamos olhando para ela ali, sendo ministrados por aquela pessoa, que eu não sei se não era um anjo. Mas o que eu quero dizer para você é que em todo lugar a igreja segue avançando, meu irmão. Lá no lugar longe, de repente tem uma portinha aberta, alguém vai lá, olha, eu quero me relacionar com Deus, eu quero conhecer. E você estar numa noite como essa aqui, é porque você quer se relacionar mais e melhor com o seu Criador. Amém? Assentado como você está, eu gostaria de fazer uma oração nesta hora. Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio de estarmos em pé diante do Senhor, de estarmos em pé nesses dias que o mundo está atravessando. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos plantou nesse mundo justamente nessa época de tantos desafios. Obrigado, Espírito Santo, porque a Tua unção nos reveste, o Senhor habita em nós, o Senhor fala através de nós, o Senhor ministra as nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu fogo nessa casa, nesse ministério. Obrigado, Espírito Santo, pela presença, pela unção, pelo fogo, pelo óleo, o bálsamo do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor deu a sua vida por nós e o Senhor nos chamou para a sua obra. Pai, uma vez mais nessa hora eu resisto a toda opressão das trevas contra nós, em nome de Cristo Jesus. Declaro, Pai, para cada pessoa que aqui está, a palavra de plena paz, de quietude, de alívio, em nome de Jesus. E, Pai, uma vez mais nós nos abrimos para o sobrenatural do Senhor, para a glória, para o favor do Senhor. E já nessa noite, Pai,
em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu quero trazer essa palavra e eu separei basicamente 4 textos para compartilhar com os irmãos e especialmente também com você, Arno e Silvia. Aleluia. Esse som do silêncio é uma bênção, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas nem comecei a pregar ainda. Você já... Alô, glória a Deus. Glória a Deus. O primeiro texto que eu quero compartilhar com os irmãos é um texto muito importante para o nosso ministério. Como você sabe, nós fazemos parte de uma aliança de pastores. E esse texto está em Efésios, no capítulo 4, se você quiser acompanhar. Eu gostaria de passar rapidamente por esse texto, dando uma introdução no que nós queremos fazer hoje. Hoje nós queremos enviar, nós queremos separar, queremos reconhecer a unção do ministério apostólico na vida do pastor Arno. Pastor, o que significa isso? Isso é importante, né? Isso não era só na época dos discípulos de Jesus, né? Como que funciona isso? E eu quero conversar com você um pouco sobre isso nessa noite. E como disse, essa palavra é muito dirigida ao pastor Arno, à pastora Silvia, mas eu oro para que o Espírito Santo desperte em você o interesse e um desejo de buscar a direção de Deus para a sua vida no assunto ministerial também. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, assim: E Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A primeira coisa importante nós entendermos sobre separar alguém para o ministério é que essa não é uma conjectura, não é uma ideia humana, não é um grupo de pastores que se reuniu e tiveram uma boa ideia. O próprio Senhor Jesus separa e Ele deu uns para cada um dos 5 ministérios. E cada um dos ministérios tem as suas marcas, as suas características e o seu jeito de se manifestar. E nós vemos cada uma dessas manifestações na própria pessoa do Senhor Jesus. Jesus, ele fluía nos 5 ministérios, ele é os 5 ministérios. E hoje a igreja, que é um projeto de Deus, que é a agência de segurança de Deus sobre a face da terra, Deus estabeleceu esse funcionamento para a igreja. Perante Deus não existe homem, mulher, grego, judeu, todos são iguais. Mas no funcionamento da igreja, Deus estabeleceu uma ordem. E é interessante, amados, que o propósito dos 5 ministérios é exatamente o nosso crescimento. O que a Bíblia está dizendo é que para que eu, como cristão, tenha um crescimento sadio e possa desfrutar de valores como perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo, eu preciso estar exposto aos 5 ministérios. Nós já vimos tanto isso, já aprendemos tanto sobre isso, mas vale lembrar que quando você está, por exemplo, numa igreja, no ministério, e onde o pastor, né, o líder, ele é muito forte, por exemplo, no ministério evangelístico. Aí tem aquela parte da igreja que ama, porque é evangelização, é cruzada, é caminhão, palco, é não sei o quê. E tem aquela parte da igreja feliz da vida, né? E é importante isso para a igreja. Aí esse pastor vai embora, vem outro que tem um ministério pastoral. Aí um outro grupo na igreja desperta, porque esse lembra da data do aniversário de todo mundo, né? Ele telefona nas ocasiões importantes, ele tem tempo, ele gosta quando
né? Traz, olha, pastor, eu estou com um problema insolúvel. Calma, vem cá, eu tenho a solução para você, né? Eu me lembro, assim, alguns já me ouviram falar esse testemunho, mas sobre quando fala em ministério pastoral, eu me lembro de uma ocasião em que nós éramos uns 26 anos mais jovens, né? E ainda no Ministério da Aba nós fomos andar de kart, né? E me lembro muito bem daquele dia, né? E aquele espírito da Ayrton Senna tomou conta, né? De todos. Todo mundo acha que, né? Imagine. E aí, bom, e só pastor, só crente, só pastor. E aí no intervalo o dono do cartódromo ele falou assim: ó, eu tenho um kart aqui infantil no intervalo aqui das baterias, vocês podem deixar os meninos andar. Mas na hora, tinha certeza que o meu filho ia ser o próximo Ayrton Senna. Já botei o guri ali e já pastorzada, pastor Valdemar, já me olhando com aquele ar de condenação, sabe? Já conhece isso, né? E o capacete girava na cabeça dele. Eu falei: ó, você freia aqui, acelera aqui. E todo mundo já me condenando antes do pecado acontecer, né? Bom, o que aconteceu é que ele saiu acelerando e se arrebentou na primeira curva no meio dos pneus. E aí criança chorando e eu tirando ele ali, catando e passando a maior vergonha. E todos os pastores assim, mas aquele olhar de condenação que eu acho que nem no inferno um troço daquele. Uma coisa assim, e você se sente realmente a pior pessoa do mundo. Já não aconteceu com você? Como é que eu fui tão bobo, né? Mas tinha um pastor ali no meio daquela turma. Ele me abraçou e falou: Arno, vem cá. Não tem problema. Todo mundo já fez isso. Eu, Sniff, fale mais, por favor. Né? E ele foi me consolando. Isso é ministério pastoral, né, Werner? O pastor Werner, que está aqui, que era o pastor. E eu reconheço essa unção na vida dele. E foi isso 25 anos atrás. É o ministério pastoral. E tem aquela parte da igreja, é isso, esse é o pastor que a gente precisa. O dia que eu faço uma bobagem enorme, ele me consola, ele não me detona mais ainda. Os outros todos, né, estavam... Olha, se eu for ver as sentenças que estavam nos olhos dos demais. Mas aí esse pastor vai embora, vem um outro que tem o ministério profético, né? E ele desperta um outro lado da igreja. Agora sim, agora a gente... ele choca um pouco a igreja, ele traz coisas que levam você a orar mais, a buscar mais a Bíblia. E agora é hora disso, não é? Agora é tempo disso, como é que funciona? Né? E começa a falar de anjo, e começa a falar de batalha espiritual, e começa a falar de Apocalipse, e desperta um outro lado da igreja. Esse pastor vai embora, vem um outro, que tem o ministério de ensino, e levanta um outro lado da igreja. Agora sim a gente vai aprender sobre a Bíblia. Agora, finalmente, eu vou entender o espinho na carne de Paulo, porque agora eu vou saber. Né? E é assim. E aí vem o ministério apostólico na igreja que desperta um outro lado dos membros. Agora a gente tem olhos para a cidade. Agora nós olhamos também que existem outras igrejas além de nós. Agora aprendemos a crer que tem mais gente que vai para o céu do que só nós. Né? E agora a gente fala sobre estratégia de conquista, agora marcha para Jesus é um assunto da igreja. E aí a gente percebe que na igreja cada um vai se identificando com o ministério. E cada um deles é importante para a nossa edificação, meu irmão. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós deveríamos prestar muito mais atenção nesse texto, para o bom funcionamento da igreja. Para o bom funcionamento da igreja. A Bíblia coloca que isso me impede de ser como um menino inconstante. O que leva muitos cristãos a serem inconstantes? Não estar exposto à plenitude do ministério de Jesus. Não se expor a todos os ministérios. Ainda existem crentes que têm pastores preferenciais, quando na verdade deveríamos nos expor aos 5 ministérios. E quando fala em 5 ministérios, eu quero ir para o segundo texto que eu quero ministrar com você, falando especificamente do ministério apostólico, que está lá em 2 Timóteo, e a partir do versículo 1, dá uma olhadinha o que está escrito nesse texto. Pastor, mas quando você fala em ministério evangelístico, eu até entendo. Pastor também entendo. Profeta eu já fico meio assim. Ensino eu até entendo. Mas alguém ser ungido apóstolo? Não era só para os 12, os 11? Bom, Paulo já não fazia parte dos primeiros 11 ou 12. E Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. E eu separei alguns textos de Paulo falando da sua autoridade apostólica. Muito que eu vou falar aqui você vai perceber na pessoa, na vida do pastor Arno.
É interessante que Paulo, ele começa dizendo no capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Eu fico imaginando quantas lágrimas, quantas orações, quantos conflitos de alma, quantos questionamentos, quanto convencimento do Espírito Santo até chegar nesse ponto de Paulo começar a sua carta dessa maneira. Imagina que esse homem aqui perseguia cristãos, mas mesmo já sendo cristão, esse entendimento, meu irmão, e essa é uma das características do ministério apostólico. O ministério apostólico, ele é rompedor. Ele faz algumas afirmações que os demais ministérios não fazem. Paulo, apóstolo. Como assim? Eu entendi da parte de Deus, a igreja reconheceu e eu tenho um chamado. O ministério apostólico, o apóstolo é o ministério do envio, né? Enviado. Todo enviado tem uma mensagem. Jesus era um apóstolo. Ele tinha uma mensagem e a mensagem tinha o remetente e o recebedor, né? E o remetente é Deus e o recebedor éramos nós, somos nós. Todo apóstolo tem uma mensagem, meu irmão. Uma característica de um ministério apostólico é exatamente essa constância que nós percebemos, essa convicção ministerial, essa convicção do chamado na vida do apóstolo Paulo e que você percebe na vida do pastor Arno. Para alguém começar um projeto e varar esse projeto por 26 anos e estar só começando, preste atenção nessas pessoas. O privilégio de você estar debaixo dessa cobertura. E a palavra cobertura, né, é uma palavra um pouco gasta hoje em dia, porque houve tantos abusos pelo caminho, mas vamos considerar a palavra cobertura, isso mesmo. Que privilégio estar debaixo dessa liderança. Interessante que Paulo, ele aqui coloca a sua identidade, ele diz: eu sou apóstolo de Cristo Jesus. E quando eu penso na identidade de Paulo, né, Paulo ele falava do passado dele, do presente e do futuro. Pastor Arno, né, o passado de Paulo, ele volta e meia lembrava Timóteo e os demais a quem ele dirigia as suas cartas, de algumas experiências que ele tinha. E essa é uma marca sua também. Paulo, por exemplo, ele lembra da experiência de Atos capítulo 9, quando ele estava andando no seu... Era um cavalo ou era uma mula? O quadrúpede que ele andava. Um cavalo. Ou era uma mula? Não me lembro agora. Era um cavalo. Enfim, quando ele caiu devido ao resplendor da presença de Deus e onde ele recebeu o seu chamado. E ele menciona essa experiência. E outras tantas experiências. E quando Paulo fala do passado, você pode perceber que ele menciona as vitórias que ele teve, os escapes que ele teve, fugindo um cesto. Mas ele também menciona os erros. Eu fui perseguidor da igreja. Isso é muito importante, essa autenticidade, que eu entendo que é uma das marcas fortes do ministério apostólico, de mencionar os próprios erros e tropeços. Eu não acertei tudo na vida. Em 26 anos, meu irmão, dá tempo de fazer muita coisa errada. Só que no dia seguinte, estou lá de novo e estou continuando a obra. Meu irmão, quantos homens e mulheres de Deus desistem em muito menos tempo? Mas em muito menos tempo. Paulo, quando ele olhava para o passado, ele mencionava alguns erros que ele cometeu, algumas frustrações. Mas Paulo também gastava muito tempo com as suas vitórias e com o seu relacionamento íntimo com Jesus. E isso ele valorizava muito mais. Ele falava do seu arrebatamento, ele falava do que ele ouviu do próprio Senhor Jesus. Paulo era sarado em relação ao seu passado, meu irmão. O ministério apostólico é um ministério que gera segurança numa igreja. Preste atenção nisso. Você estar debaixo dessa unção é segurança para você. De novo, é o ministério do Senhor Jesus que se manifesta através de homens e mulheres que Ele escolhe. E aí quando você está debaixo desse ministério apostólico, você anda seguro. Não, nós temos uma direção, nós temos um norte, nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós estamos indo.
ministério apostólico. Paulo, em relação ao seu passado, literalmente as experiências dele credenciavam ele para o ministério apostólico. Em algumas ocasiões, Paulo até se irritava com outros apóstolos, mas depois ele lembrava da graça, ele se acalmava novamente. Mas as experiências dele credenciavam ele para o ministério. E hoje eu posso falar juntamente com os demais pastores que estão aqui que a história de vida do pastor Arno credencia ele para o ministério. É muito importante reconhecer isso. É interessante, amados, que Paulo, quando fala do presente dele, e aqui ele já estava para ser oferecido, né, ali em Filipenses, no capítulo 2, quando ele diz do meu presente, o viver para mim é Cristo. Você já viu o pastor Arno falar de alguma outra coisa a não ser igreja, Bíblia, Jesus? Para mim, o viver é Cristo. Tantas escolhas podem ser feitas na vida. Tantas escolhas legítimas para você gastar a sua vida e se deixar gastar. Mas para um apóstolo, o viver dele é Cristo. Paulo tratou bem o passado dele, mas o presente ele deixava muito claro para todos os seus circunstantes e as próximas gerações. Para mim, o viver é Cristo. Aonde estão esses homens e mulheres que nós possamos olhar para eles? A vida dele é Jesus. Esse é Jesus. Quando nós tivemos o privilégio de ter uma boa amizade com o evangelista Reinhard Bonk, assim, uma história muito abençoada. E ele faleceu no ano passado. E é tão impressionante as marcas que esse homem deixou, e já me perguntaram muito sobre ele e tal. E uma das coisas que me chama muito a atenção é que tem muito cristão que fala da terra para a terra. É o crente, ele está na igreja, ele é de Jesus, mas ele fala do carro, ele fala da viagem, ele fala da roupa, ele fala da comida, ele fala do clube, ele fala do futebol. É o crente terra, terra. Meia hora de conversa com ele, você está cansado, meu irmão. Mas é isso aí. Do filme, Netflix, e a viagem, e o carro, e o filme, e a viagem, e é isso. E é o mercado, e do quê? Aí tem o crente terra-céu. É aquele crente que já entende. Peraí. Nós estamos aqui, mas é o seguinte. Tem vida eterna, tem salvação, tem perdão dos pecados, tem santidade. Glória a Deus por esses. Mas tem um outro tipo de crente, que é o crente céu-terra, meu irmão. É aquele que está tão cheio do Espírito Santo que o assunto dele é só Cristo. E o evangelista Reinhard Bonk tinha essa marca, e eu percebo essa marca na tua vida também, Arno. Porque eu não me lembro de você ficar falando muito de outros assuntos. É esse crente que já entendeu. Sabe de uma coisa? O viver para mim é Cristo. E esse tipo de crente se aflige quando vê o crente terra a terra. Ele se desespera. Meu irmão, sai desse lugar. Pelo menos olhe para o céu. Está olhando, está olhando. Então agora venha para cá. Paulo, o seu presente, para mim o viver é Cristo. E quando Paulo falava do seu futuro, e aqui, pastor Arno, também eu quero endereçar você essa mesma palavra. Paulo dizia, e para mim o morrer é lucro. Meu irmão, só um apóstolo, céu, terra, pode falar isso. O morrer é lucro? Como assim? Para mim, o morrer é lucro. É uma percepção diferente do eterno, meu irmão. Enquanto a maioria de nós seres humanos está desesperada, e a pandemia revelou isso entre muitos cristãos, mas desesperados, agarrados nessa vida aqui, como se nunca ninguém tivesse morrido antes do Covid, né? Antes ninguém morria, é só agora. Pegou esse troço agora, antes ninguém. Como assim, meu irmão? Sempre morreu gente. Para mim, o morrer é lucro. Essa é uma característica de um ministério apostólico, essa percepção clara do eterno. Eu sei o que eu estou fazendo sobre a terra. O meu passado é resolvido, o meu presente é Cristo e o meu futuro é lucro. Na hora que eu morrer, que eu partir dessa terra, é lucro para mim
e por toda a eternidade. É interessante que o terceiro ponto que eu quero destacar, aliás, antes ainda de ir para o terceiro ponto, ficando no meu segundo ponto, no versículo 2, Paulo ele fala um pouco do que ele como apóstolo oferece para a igreja. Isso é muito importante nós sabermos. O que o ministério apostólico oferece para uma igreja? E Paulo, ele abre o seu coração e ele diz: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Uma das marcas fortes do ministério apostólico é a paternidade. Ele não chama Timóteo de meu amado servo, de meu amado membro número 358 da minha igreja, meu amado filho. E esse coração de paternidade o pastor Arno tem. É interessante que o coração de pai nem sempre é um coração de amigo. Ele é amigo, mas não é. Mas não é, mas é, mas não é. Como assim? Assim como no mundo natural, né? Todo papai e mamãe que trata os seus filhos como amigos tem problemas, um apóstolo também. Um pai é um pai, meu irmão. E ele precisa dizer quando está errado. Ele precisa ter autoridade. E Paulo chama Timóteo de filho. Diz: você é meu amigo, a gente se entende. Eu não tenho reservas com você. Não, você é meu filho. E para você eu sou um exemplo. Meu irmão, quando nós entendermos isso, o privilégio de termos homens de Deus como exemplos e como o pastor Arno, a nossa caminhada é muito mais segura, se caminha muito mais confiante sobre a terra. É interessante que Paulo, ele coloca essa paternidade, ele assume esse papel, ele entende a sua responsabilidade, e no versículo 3 ele diz: eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar eu faço menção de ti nas minhas orações noite e dia. Isso é uma coisa impressionante, porque muitas pessoas se ofendem fácil. Na igreja, então, existe essa espécie. Paulo não diz: eu sorrio para você todos os dias. Timóteo, eu telefono para você todos os dias. Timóteo, eu entendo você todos os dias. Timóteo, eu tenho tempo para almoçar com você todo dia. Não. Paulo diz: eu oro por você todo dia. Um apóstolo, irmão, ele está focado no eterno. Nem sempre você vai ter aquele sorriso que você imaginava, nem sempre você vai ter aquele abraço que você esperava, mas saiba que você sempre vai contar com a oração do apóstolo. Eu fico com a oração. Eu fico com a oração. Quantos sorrisos e abraços que você já ganhou e que não deram em nada? Não deu em nada. Interessante, amados, que Paulo, ele coloca, né? Eu lembro, no versículo 4, das tuas lágrimas e desejo muito ver-te para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Paulo diz: sabe de uma coisa, Timóteo? Eu sei que você passa umas lutas grandes. Só que é o seguinte, eu não quero encontrar você para alisar a tua alma. Eu quero fazer uma coisa. O que, Paulo? Eu quero lembrar a fé que já vinha lá da tua avó. A fé em Jesus. O ministério apostólico tem essa marca de sempre trazer esse fundamento de volta. Afinal de contas, o que nós estamos fazendo na igreja? É por causa da nossa fé em Jesus. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Vai ter um clube, vai ter um sanduíche gostoso. Nós estamos aqui por causa da nossa fé em Jesus. Meu irmão, essa é uma das marcas fortes do ministério apostólico. E que nós percebemos na vida do pastor Arno. É interessante, amados, que ele segue adiante. Eu já quero caminhar para o final, para nós orarmos, mas ele fala: eu exorto você, Timóteo, que você desperte o dom de Deus. Você percebe que ele fala da terra para o céu? Ele não menciona coisas do dia a dia. Timóteo, estou orando para você conseguir pagar a prestação da tua casa. Olha, pelo menos uma meia aguinha aí para a gente se virar e tal. Eu exorto que você desperte o dom de Deus que há em você. Ele não estava nem aí, entre aspas, não estava nem aí se as contas estavam em dia, se estava endividado. Na verdade, outro dia eu vi uma palavra, pastora Dilson, de um pastor muito interessante, eu não lembro o nome dele, mas eu achei muito interessante. Ele pegou a história de Jó e o sofrimento de Jó.
E muitas pessoas ficam fazendo como Jó em vários momentos. Deus, por quê, por quê, por quê? Coitado de mim, coitado de mim. Deus não gasta um minuto se explicando para você e para mim. Já percebeu isso ou não? Deus não se explica para nós. As lutas que você passa, Deus ele lembra de quem Ele é e o que Ele tem para você. Então, Paulo para Timóteo enfrentava vários problemas aqui. Timóteo é o seguinte, desperta o dom que há em você. Lembre-se do teu chamado. Essa é uma marca de um ministério apostólico. Essa é uma marca. Fazendo um parênteses, você já percebeu que Deus não se explica para você? Pastor, mas eu sofro muitas injustiças. Pois é, Deus nunca chega para você, realmente, você é um coitadinho. Eu vou bater nos teus inimigos, vou matar todos eles. Deus não faz isso, já percebeu ou não? Eu preciso confessar que eu tinha um problema com a minha sogra quando eu era recém-casado. E eu orava, Deus, tem que ter juízo. Pois ela está viva até hoje, rapaz. E Deus nunca me falou nada dela. Deus nunca chegou, realmente, você sofre muito. Nunca. Deus só me lembrava das promessas. Estou com você. Aí o negócio era, estou mesmo com você. Já não aconteceu com você? Você fica ali choramingando. Deus, olha o que estão fazendo. Deus não gasta um tempo com isso. Mas Deus, Ele nos lembra do nosso chamado. E o ministério apostólico tem essa marca. Ele não fica alisando as tuas dores. Ele não abraça você e não diz, vamos chorar junto. Não, olha, você tem um chamado, você tem promessa, tem algo para Deus fazer na sua vida. E é interessante, amados, também um outro texto que eu quero mencionar com você, que está em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo ele fala de assuntos difíceis de entender, e Deus me deu uma frase, pastor Eliseu, aqui, que eu acho que me ajudou bastante aqui. Paulo no versículo 12, no capítulo 12, não vou lê-lo todo, mas ele começa a falar das revelações que ele recebeu de Deus. E ele menciona, pastor Arno, que Deus deixou que ele tivesse um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Eu fiquei pensando, o que eu vou dizer para o pastor Arno sobre esse mensageiro de Satanás? Eu lembrei da sogra, não, estou brincando. Cuida da minha sogra. Mas a revelação que me veio, pastor Arno, que sobre essa questão do espinho na carne, quantos espinhos na carne um apóstolo enfrenta? Tantos quantos forem necessários até o apóstolo entender, a minha graça te basta. Essa é a quantidade de espinhos na carne que nós enfrentamos. Isso não se restringe ao apóstolo, a você e a mim. A hora que nós entendemos, a minha graça te basta, meu irmão. A vitória é inimaginável, porque até o espinho na carne perde a importância nesse instante. A minha graça te basta. E você agora, igreja, estar debaixo de um ministério que tem essa consciência, que foi provado, que foi experimentado. 26 anos, como eu falei, dá tempo de provar muita coisa e muitos espinhos na carne. Esse entendimento, a minha graça te basta. Deus, a minha força está em ti. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, Paulo ele fala, e ele conclui esse pensamento do espinho na carne, ele diz, porque quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Quantas vezes, pastor Arno, você chegou a essa conclusão? Não é verdade? Ou talvez eu poderia falar isso para a Silvia, né? Quantas vezes o Arno chegou a essa conclusão? A gente olha assim, Deus não tem saída. Pois é nessa hora que surgem as melhores mensagens, as melhores canções e as melhores decisões são tomadas exatamente nesses momentos, quando a gente está fraco, porque aí o Espírito Santo pode agir em nós, nas nossas emoções e através de nós. É interessante que no capítulo 12 ainda, Paulo ele fala, no versículo 12 também, ele diz uma coisa forte, e eu peguei esse texto para colocar na Bíblia, pastoral, que nós vamos te entregar de presente daqui a pouco, que os pastores assinaram. Ele diz assim no versículo 12, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda paciência, por sinais, prodígios e milagres. E com esse texto eu queria encerrar e destacar algo muito importante. Quando se unge alguém, quando se separa alguém para o ministério, é importante que haja o reconhecimento da igreja.
Isso é muito importante. Por isso, essa é uma cerimônia pública. Não é uma cerimônia escondida, vamos fazer entre nós aqui o nosso clube. Não, 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 não. E Paulo lhe diz, é o seguinte, os sinais do meu apostolado já foram vistos por vocês, em muita paciência. Bom, pensa um homem que é um poço de paciência pastorar. Não é verdade? Quanto trabalho você já deu para ele? Esposa, cutuca o marido aí, você já deu trabalho, vai. Não é verdade? Quanta, pastor, olha, só o pastor Arno para eu estar na igreja até hoje. Não é verdade? Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e milagres. Talvez, talvez não, com certeza, muitos podem lembrar de muitos sinais, de muitos milagres. Quantos, só para a gente ver aqui, quantos que estão nessa sala tiveram pelo menos um milagre, uma cura, uma resposta à oração através desse ministério? Levanta a sua mão. Quantas pessoas? Arno, dê uma olhadinha para trás. Olha isso. Os sinais do teu apostolado. É isso. As credenciais do teu apostolado. As histórias escritas. Os ministérios despertados. Quantos sonhos brotaram, né? Na vida dos jovens, né? Pastores. É isso. Aí estão os sinais. Aí estão as marcas. E por fim, ele diz, eu de boa vontade me deixarei gastar em favor de vocês. No versículo 15, essa é outra marca do ministério apostólico. Eu me deixo gastar por vocês. Eu não lembro, e eu creio que vocês também não, em 26 anos, de alguma vez, que vocês viram o pastor Arno desistindo. Pessoal, joguei os bets, né? Não quero mais saber de igreja. Sabe de uma coisa? Eu me deixei gastar, e é o seguinte, pode vir os próximos 26, faz a conta rapidinho quantos anos ele vai ter, mais 26, mas eu vou me deixar gastar, né, pela sua vida, pelo ministério. E eu termino com o texto de Mateus capítulo 2, versículo 11, e daí nós queremos orar, e esse texto de Mateus capítulo 2, versículo 11 é muito significativo, porque é exatamente no nascimento do Senhor Jesus. E quando Jesus nasceu sobre a terra, junto com ele vieram muitas coisas. E uma delas exatamente o ministério dele. E a Bíblia diz no versículo 11 de Mateus 2, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, lhe deram os seus presentes, ouro, incenso e mirra. Aqueles viajantes, aqueles magos, os reis, enfim, quando eles viram Jesus, eles reconheceram, ele tem um chamado. Ele é diferente. A mesma coisa, meu irmão, você pode estar pensando, mas isso aqui era Jesus. Mas nós não somos co-herdeiros com Jesus? Será que não está na hora de reconhecer Jesus na vida do meu irmão? Quando falamos sobre ungir para o ministério apostólico, é disso que estamos falando. Reconhecer a unção de Jesus na vida do pastor Arno. É interessante que a Bíblia fala sobre ouro, incenso e mirra. Para o Senhor Jesus sabemos o que significa, né? O ouro, a divindade, o perfume, a presença, e a mirra fala do ministério do Senhor Jesus, o ministério de morte, de cruz. E para nós hoje, o que significaria isso? Esse reconhecimento, pastor Arno, o ouro é exatamente esse relacionamento com o divino. O que estamos fazendo aqui é divino. Não é uma coisa qualquer, é divino. É um reconhecimento, é um chamado, é um outorgar de autoridade para um envio. O perfume representa a presença de Cristo. É Jesus que está aqui. É Jesus que está aqui. E a mirra significa essa aliança que é eterna. Você sabe de uma coisa? Aconteça o que acontecer, eu vou cuidar de você. E nós, como igreja, precisamos aprender a reconhecer o ministério dos nossos irmãos, das nossas irmãs. E que privilégio nós temos de ter essa festa nessa noite. Então, eu gostaria de fazer uma oração e logo em seguida eu gostaria de prosseguir com essa ordenação. Amém? Vamos ficar em pé, por gentileza? Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui
Essa é uma noite importante, é uma noite de comemoração, de celebração, de alegria, mas também é uma noite profética que anuncia coisas novas. Pai, eu sei que haverá um romper nessa igreja a partir dessa unção, porque isso parte do Senhor. Torre queira labaxeira labamas, torre libamas. Eu declaro, Pai, creio, entendo e recebo do Senhor e declaro sobre essa igreja que ela está bem firmada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Tantos ventos contrários já bateram e essa casa está em pé. Essa casa está em pé porque Jesus é a fundação, Jesus é a rocha. Torre queira labamas, tera labamas. Tera labamas, torre queira labamas. Eu vejo também um novo horizonte, um novo tempo começando. Um tempo de autoridade, de graça, de glória, de influência. Um tempo de fama, e a fama do ponto de vista bíblico significa autoridade, graça aos olhos de outras pessoas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Pai, eu oro para que essa palavra também possa gerar frutos no coração de cada um que aqui está. Esse despertamento ministerial. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar o pastor Arne e a pastora Silva para vir aqui em cima e também os demais pastores, Verinha também, vem aqui em cima, Charles, sim, todos os pastores da casa também, vamos fazer, Verna, Paulo, Luiz, pastora Dilson, venha para cá, venham, vamos fazer um, pastor Valdemar, Eliseu, Fernando, vocês são pastores, venham para cá. Pode ser. Verinha, vem do meu lado aqui para me segurar aqui o microfone. Glória a Deus. Antes de nós ordenarmos o pastor Arne e a pastora Silvia, eles são ordenados ao ministério pastoral, o casal. Hoje nós vamos ordenar o pastor Arno, né, que ele tem um chamado específico para o ministério apostólico. E oportunamente nós vamos ordenar a Silvia, vamos falar sobre isso mais para frente, do ministério dela. Amém. Eu gostaria de aproveitar a presença dos pastores e antes de nós termos essa a ordenação, já tem óleo aqui, pode deixar. Isso, obrigado. Seja por falta de óleo aqui. Eu queria abrir o microfone para os demais pastores, se alguém quer falar alguma coisa, se alguém tem uma palavra, eu gostaria que você trouxesse uma palavra para o pastor Arno nessa hora. Quando eu estava aqui no meio dos louvores aí e tudo mais, veio a palavra de desejar para você a paz de Cristo. E a paz de Cristo é aquela que é acima de todo entendimento. É aquela paz de Cristo que às vezes a gente, já velho cristão, né, mais de 26 anos pastorada, né, você está abrindo o jogo aí. Aquela paz que mesmo a gente já caminhando tanto tempo com Cristo, tem os momentos que a gente diz, nossa, mas ter paz deve ser algo tão bom, né? Porque parece que ainda não atingimos essa paz de Cristo em toda e qualquer situação. E daí eu olhei, Shalom. É mesmo, nós estamos na Shalom, tá certo. Mas eu desejo que vocês dois habitem, desfrutem e no momento mais crítico vocês estejam na paz de Cristo. Amém. Obrigado, pastor Werner. Mas alguém tem uma palavra, quer falar algo dos pastores? Eu. O privilégio de caminharmos juntos no colegiado. E tem um texto que, enquanto eu estava no momento do louvor, veio ao meu coração. A Bíblia diz em Deuteronômio 34:7 que ao longo de toda a caminhada de Moisés, não lhe abateu o vigor e nem lhe escureceram os olhos. Essa mesma vitalidade eu vejo na sua vida e eu declaro isso sobre a sua vida, amigo. Amém? Pastora Dilson.
pastor Arno e Silvia. Estava preparando para vir para cá e Deus falou ao meu coração que Ele não para. Esse ano tentaram parar o mundo, tentaram parar as igrejas, mas Deus não para. E quando Deus então move para que um apóstolo se levante, é porque Ele continua querendo aperfeiçoar os santos, edificar a igreja. E você é instrumento, vocês são instrumento que Deus levantou para isso. Ser tu uma bênção. Aleluia. Obrigado, pastor. Pastor Valdemar. A palavra que eu tenho não é só para o pastor Arno e para sua esposa, né? Eu caminho com o pastor Arno há mais de 9 anos, que sirvo o Núcleo de Pastores de Curitiba. E em nome do Núcleo de Pastores de Curitiba, aqui nós temos alguns diretores, o nosso presidente estava aqui até agora há pouco. Nós queremos registrar, Arno, para você, que a expressão de tudo que o pastor Arno ministrou, que eu acho que é piegas, eu tentar trazer alguma coisa, contexto do que foi trazido hoje diante da palavra. Porque a Bíblia diz que seja a minha boca e a tua boca sim, sim, não, não. E o que vier, além disso, é maligno. Do que foi falado nessa noite, eu creio que vai se concretizar na tua vida, meu amigo. Você tem uma palavra que registra quem é o Arno. É a amizade. Sabe? E ao longo dessa caminhada, eu ainda muito inexperiente, e ele é exatamente esse pastor, e quem está aqui é ovelha desse rebanho, né? Sabe? Pensa um cara que demora para falar, mas quando fala, você tem que calar a tua boca. Não, você tem que se calar. Porque é exatamente o que eu vejo na sua vida. Meu dia hoje foi muito corrido, né? Muito corrido, muito corrido, muito corrido. Mas o dia inteiro ardeu do meu coração. Você vai para a tua casa, você vai trocar de roupa e você vai honrar o seu amigo. Então eu quero dizer para você que eu estou aqui, minha esposa não está aqui porque está tocando o culto lá, alguém tem que abrir a igreja, mas eu quero dizer para você que é uma honra ter caminhado com você todos esses anos e dizer que eu honro o seu apostolado e da sua esposa. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa glória que Deus fala tanto da segunda casa, ela vai se tornar real nesse lugar. E vocês vão experimentar, se viverem debaixo dessa palavra e de tudo isso que está acontecendo nesse lugar. Os homens podem determinar planos para nossas vidas, mas quem dá a última palavra é o teu Deus, é o nosso Deus. Obrigado por ter a honra de caminhar com você, meu amigo. Obrigado, pastor. Herman. Então, só queria dizer que nós continuamos, além dos 26 anos, juntos. Estamos aqui e vamos continuar, e somos firmes e inabaláveis sob a rocha, nesse sentido. E Arno, continue, Silvia, continue se alegrando na esperança da volta do Senhor Jesus. A paciência, preciso muito, e a anotação no caderninho que vocês têm, que continue em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém, irmãos? Então, gostaria de pedir, pastor Arno, apóstolo Arno, se ajoelhar aqui, pedir para os pastores chegarem mais perto aqui, quem conseguir colocar as mãos nesse terno de apóstolo dele aqui, brilhoso aqui, né? Glória a Deus. Eu gostaria que você, como igreja, também estendesse a sua mão em direção aqui ao pastor Arno, e ao fazer isso, né, você está reconhecendo, dizendo: Deus, eu reconheço o chamado apostólico na vida do pastor Arno nesta hora. Segura o microfone. Pai Celestial, obrigado uma vez mais por essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos salvou lá na cruz do Calvário, o Senhor nos perdoou, mas o Senhor também nos chamou. E obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor separa e continua separando ao longo das eras, das gerações, homens e mulheres para servirem no teu ministério. E hoje, Pai, como igreja e como ministros aqui, nós reconhecemos a tua unção apostólica na vida do pastor Arno. Pai, como igreja nós reconhecemos, e como igreja, como pastores, Pai, e Espírito Santo, juntamente contigo,
nós impomos as mãos e nós ungimos a vida do pastor Arno. Ao derramar esse azeite sobre o pastor Arno, nós estamos reconhecendo a tua unção, Senhor Jesus, do ministério apostólico na vida do pastor Arno. E nós chamamos à existência, Pai, o perfeito fluir desse ministério. Nós te enviamos, Arno, nós declaramos autoridade sobre a tua vida, nós declaramos palavras de sabedoria nos teus lábios, declaramos um coração que ouve, que discerne o querer do Pai. Nós precisamos do teu ministério fluindo com força, com vigor, e nós declaramos que assim será. Declaramos sobre a tua vida saúde no físico, nas emoções, no espírito, nos relacionamentos. Pai, nós declaramos que não faltarão obreiros, recursos, não faltará criatividade, Pai, não faltará ousadia. Pai, declaramos abundância de conselho, Pai. Declaramos que os olhos do pastor Arno se abrem e os horizontes se alarguem. Declaramos que o discernimento muda a partir desse dia. O discernimento muda a partir desse dia. Pai, declaramos autoridade para ligar e desligar. Pai, declaramos, Pai, no mundo espiritual, uma nova autoridade, um novo avanço. Pai, queremos ler os escritos, queremos ouvir os testemunhos, queremos ver, Senhor, a manifestação da tua glória na vida e através da vida do pastor Arno. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, obrigado. Porque diz a tua palavra que os dons e o chamado do Senhor são irrevogáveis. Senhor, eu quero declarar nesta noite aquilo que eu vi durante o louvor, uma troca de sapatos. E eu libero nesta noite que essa nova estação traz consigo novas flores, novos frutos. E esta árvore produz sombra e folhas verdes, conforme as cores criadas no céu. Pai, eu declaro em nome de Jesus que o seu avanço ministerial se dá apressadamente. Em nome de Jesus, que a revelação da palavra, o fluir do Espírito, a compreensão das Escrituras seja cada vez mais real, presente, viva. Eu declaro em nome de Jesus que você, ministerialmente, todos aqueles que andam com você, se destacam no meio dos seus. Eu declaro que a força, o vigor, são marcas da sua vida e ministério. E você cumpre os seus dias sobre a terra perfeitamente, dando perfeito testemunho. Choro declarar, como bom obreiro, que não tem do que se envergonhar. Eu libero em nome de Jesus esta unção e essa nova estação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai Celeste, obrigado pela unção, obrigado por esse novo tempo sendo estabelecido, Senhor, nas regiões celestiais, aonde, Senhor, a voz profética, Senhor, do pastor Arno, possa fluir, Senhor, com autoridade, com ousadia, Senhor, um tempo novo, Senhor Jesus, de abertura de novas igrejas, assim se estabeleçam, Senhor, novas portas, fluindo, Senhor, Pai querido, o envio, Senhor, de filhos espirituais, Senhor, o fluir da tua unção sendo derramada, Senhor, curas, milagres e maravilhas, Senhor, uma mente renovada, Senhor, através do teu Espírito, Pai, gerando vida, Senhor, assim, Pai, seja determinado, Senhor, através da voz profética do apóstolo, Senhor, Arno, Senhor, e assim nós ligamos, Pai, na terra, Senhor, e assim está sendo ligado nos céus, Pai, e declaramos os céus abertos, os anjos ministradores, Senhor, ministrando através da vida do pastor Arno, sonhos, projetos novos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, assim como os montes de Sião, Senhor, assim o pastor Arno possa caminhar de novidade de vida, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Gostaria que a igreja dissesse algo para o pastor Arno e os demais pastores. Diga assim: Apóstolo Arno, reconhecemos a unção apostólica do Senhor Jesus na tua vida e nos submetemos a ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá uma olhadinha na dedicatória só. Eu já vou pedir. Já vai trazer. Glória a Deus. Tem uma dedicatória dos pastores aqui. Os sinais do teu apostolado sejam conhecidos por gerações. Nós reconhecemos Colegiado 3:16, 11 de 2020 e a assinatura dos pastores. Amém. Amém. Glória a Deus. Acho que tem mais uns presentinhos aqui. Glória a Deus. Posso pedir para o pessoal do louvor subir aqui? Já está aqui? Você já está aqui? Vai em frente.